Fala aí, palmeirense, sejam bem-vindos a mais um pós-jogo aqui do canal Verdão Sempre. Valeu pela sua presença aqui mais uma vez. Quem puder deixar seu joinha, agradeço demais. Deixe seu comentário aí também, eu quero saber o que você achou da partida. E vamos lá aqui falar sobre Botafogo 1, Palmeiras 0. Palmeiras foi derrotado no Newton Santos e perdeu a oportunidade de assumir a liderança do campeonato. Tem muito campeonato ainda pela frente. E vamos lá falar sobre essa partida. Começando aqui, gente, o Palmeiras acabou sendo derrotado. O Botafogo abre 3 pontos na liderança e 2 gols de saldo, né? Foi um jogo que eu acho que o Palmeiras apresentou até um bom futebol. Eu não acho que o Palmeiras jogou mal hoje, acho que o Palmeiras jogou o jogo, o Palmeiras teve oportunidades, o Palmeiras poderia... É aquele tipo de jogo que é um jogo importante, campeonato de pontos corridos, você tem algumas finais ali, e hoje era uma das finais. Eu acho que não faltou postura pro Palmeiras. Tipo, falar, o time entrou mole, o time entrou desligado, o time entrou sem fome, o time entrou desatento. Não, eu não acho que aconteceu isso, acho que o Palmeiras jogou o jogo, criou oportunidades. Podemos elogiar os dois goleiros, né? O Everton muito bem no jogo hoje, muito bem, nos livrou ali de algumas encrencas. E o John também, né, do Botafogo, fez pelo menos ali 2 grandíssimas defesas que eram gols claros do Palmeiras e o Palmeiras acabou não marcando. Então é um jogo de erros, de erro mínimo, tanto é que o placar foi mínimo, né? O Botafogo teve oportunidades, eu achei o primeiro tempo mais equilibrado do que o segundo. Eu acho que no segundo tempo nós tivemos uma dominância ali depois que o Botafogo fez o seu gol, mas eu achei que no segundo tempo o Botafogo já estava até um pouco melhor do que o Palmeiras. O grande partida do Luiz Henrique, para mim foi o melhor jogador em campo ali, o atacante do Botafogo, muito rápido, liso. Nós temos o Estevão, que é um craque de bola, um moleque muito diferenciado, hoje não conseguiu jogar, a marcação estava muito forte em cima dele ali, o 1 contra 1 dele acabou não tendo muito efeito, porque quando ele recebia essa bola e já tinha alguém em cima. Eu não sei o que vocês acham, mas na minha opinião o Marcos Rocha volta a bater, não pode ser titular do Palmeiras. Para mim o Abel comete um grande erro de avaliação quando ele coloca o Rocha de titular e não o Mike. Ele usa muito o Mike como ponta, mas o Mike jogou muito bem de lateral no último jogo, já veio fazendo boas partidas. O Mike, quando joga, ele dá muito mais apoio. Eu acho que o Abel tá teimando nisso. O Gabriel Menino jogou hoje também, Júlio, já vou falar sobre ele. Mas o Gabriel Menino, no caso, o Rios não poderia jogar. O Zé Rafael ainda não está totalmente recuperado. Mas eu acho que na questão da lateral direita ali, você pode ter o Mike ali, porque se você tem o Mike entrando pelo lado direito, é um jogador que entra, ele tabela, ele vai pro fundo, então às vezes ele passando, você fica mais no mano com o jogador, então ele é uma opção ofensiva de construção pelo lado direito, e nós não temos isso com o Marcos Rocha. Ele é um jogador que fica extremamente parado lá marcando e só. Eu acho que nós cedemos até mais espaços do lado esquerdo do que do lado direito, tanto é que o gol saiu lá pelo lado esquerdo. No ataque hoje o Lopes e o Rony. O Rony foi inócuo na partida, não participou do jogo, não atuou, não criou, não finalizou. Vi muita gente o culpando do primeiro gol. Acho que aí já é demais, querer perseguir demais o cara. Mas eu acho que é um jogador que num jogo como esse, que é um jogo difícil, é um jogo de detalhes, onde você tem que aproveitar as oportunidades, ele não oferece muito, porque é um jogador que precisa construir, ele precisa dominar uma bola, ele precisa dar um drible, ele precisa dar um passe, ele precisa fazer uma tabela, e não é o forte do Rony isso. O Rony é a disposição, é a força física, é ele receber a bola em condições às vezes para finalizar. Mas o jogo estava muito truncado, tínhamos poucos espaços. O Lopes hoje se movimentou tudo, mas acabou perdendo oportunidades. Aí nós podemos falar, aquele gol deveria fazer? Então, em jogos assim, você não pode perder oportunidades como aquela. Lembrando, o Júnior Santos também perdeu um gol desse quando o Botafogo já vencia por 1-0. Mas faz falta, né? Se o Palmeiras faz 1-0 ali naquele momento, o Palmeiras joga completamente a pressão pro Botafogo, que eu falei isso no pré-jogo hoje, né? Se o Palmeiras sai na frente, poderia mudar um pouco isso. Então, eu achei um primeiro tempo aberto, com as duas equipes construindo bastante. Eu achei que o Botafogo jogou muito no erro do Palmeiras hoje, muito. Eu acho que quando o Palmeiras perdia a bola, a transição rápida do Botafogo para os pontas, tanto com o Savarino quanto com o Luiz Henrique, acabaram complicando um pouco a gente. Mas no segundo tempo eu achei que o Palmeiras caiu um pouquinho e o Botafogo começou a ser mais incisivo e conseguiu achar seu gol. Numa jogada onde a bola é lançada pro Rony, os zagueiros do Botafogo anteciparam, o zagueiro antecipou bem ali e os zagueiros do Botafogo foram muito bem no jogo aéreo hoje, né? O Palmeiras no segundo tempo insistiu, acho que muitos cruzamentos, e praticamente ali no jogo aéreo não deu, o Botafogo conseguiu se safar. E aí teve o lançamento, né, essa bola que o Rony disputou, o Piquerez foi querer cortar com o carrinho, antecipar, ele estava meio mal posicionado, foi pego de surpresa, mas ele quis dar um carrinho e aí a bola entrou no Luiz Henrique. Eu achei que o Murilo afastou muito, porque como ele afastou, ele acabou deixando o Luiz Henrique numa condição muito boa, acabou indo pro fundo, ainda cruzou, bateu no Gomes, um azar, entrou o Marcos Rocha, entrou o Gabriel Menino e
o Tiquinho Soares acabou fazendo 1-0. Acho que também a gente perde um pouquinho no meio de campo com o Gabriel Menino, porque o Gabriel Menino pra mim é muito menos jogador do que o Rios, é muito menos jogador do que o Zé Rafael. Hoje ele até deu um passe importante pro Lopes no segundo tempo, numa defesaça do John, finalizou uma bola do primeiro tempo que ele poderia ter caprichado mais, mas não é um jogador do mesmo nível desses outros que eu falei. Então o Palmeiras, quando tiver um desses dois no time titular, principalmente o Rios, acho que tá jogando muito bem, né? Acho que até merecia ser titular, ofereceria mais para o Palmeiras. O Veiga buscou o jogo também, tentou aparecer ali. Tivemos a estreia do Felipe Anderson, entrou o Dudu, entrou o Maurício. O Maurício foi mais discreto. O Felipe Anderson já deu pra ver o cartão de visita do cara, né? Dando carrinho, no desarme, fazendo jogadas, dando dribles. É um grande jogador, finalizando no gol. O John fez uma defesa importante ali no chão. O Dudu também entrou ali pelo lado esquerdo. Depois de muito tempo, o Dudu foi pra ponta, né? Tentou uns dribles, achou alguns passes ali. A bola não queima no pé do Bachola, mas ali o Botafogo já estava recuado, querendo só o contra-ataque, porque já tinha conseguido o seu gol. Então foi um jogo, acho que o Palmeiras não jogou mal, tá? É um jogo que, aquele negócio de novo de, o Palmeiras tivesse ganhado Fortaleza, tivesse ganhado esse, tivesse ganhado o Botafogo, era líder do campeonato. O campeonato é difícil, o campeonato é longo. Os times estão se reforçando. O Botafogo não é um time bobo. Se a gente for olhar bem, a pegada que os caras jogaram e tudo. Tem um grande goleiro, tem uma zaga que está equilibrada ali, tem um meio de campo que luta muito, tem esses dois pontas, e principalmente o Luiz Henrique, que é muito bom jogador, moleque muito liso. Então é um time que a gente já sabe mais ou menos como é que joga pro confronto lá das oitavas de finais da Libertadores. Então acho que foi um jogo que o Palmeiras encarou, lutou, mas eu achei que nos detalhes ali o Botafogo ainda foi um pouco melhor do que o Palmeiras e que acabou criando um pouco mais de chance nos nossos erros, nas nossas desatenções, nos erros de passe, na perda da bola no meio de campo, e aí eles conseguiram ser mais felizes num contra-ataque que nós não tivemos. Esse contra-ataque nós tivemos, acho que aquele do Lopes, né, aquela chance que poderia ter feito, só que jogos muito disputados assim, quando você tem às vezes uma, duas chances, é o máximo que você vai ter, e isso acabou fazendo falta. Mas é assim mesmo, tem muito campeonato ainda, acho que não tem nada perdido, lutamos, mas acho que o Abel tem que rever algumas coisas desse time, principalmente na questão da lateral direita. O Gabriel Menino hoje tinha que jogar porque não tinha uma outra opção plausível, e aquele negócio do Rony, né? Às vezes seja melhor você, com um jogo desse, apesar do Lopes ter perdido gols, é um cara que vai receber mais bola na área, vai conseguir fazer um pivô, e você tem um outro jogador ali, um Felipe Anderson, ou de repente um Dudu, acho que seria uma alternativa melhor, porque como é um jogo de construção, um jogo de poucos espaços, eu acho que não é a melhor pedida entrar com ele para você conseguir quebrar esse bloqueio defensivo do Botafogo. Bom jogo, mas infelizmente a derrota veio pra gente, e aí não tem como a gente ficar feliz com derrota, né? O dia que eu vier aqui e falar assim, galera, tô feliz com a derrota do Palmeiras, a gente para com tudo. Não, a gente teve um desempenho até bom, mas infelizmente os 3 pontos não vieram. Deixa seu comentário aí, que se você concorda, se discorda, fica à vontade. Tamo junto, galera. Aquele abraço. Falar do Caio Paulista, né? Que entrou no finalzinho do segundo tempo. Ele até que fez umas jogadas hoje lá na ponta. O Palmeiras acho que tá com uns probleminhas ali de elenco, né? Porque se o Caio Paulista entra de ponta, você mostra ali que você tá faltando alguns jogadores. Tem jogador machucado, claro, a gente entende. Mas é isso aí. Bola pra frente que tem muito campeonato, não tem nada perdido, pelo menos na minha análise. Valeu, galera. Tamo junto, é nóis.